Vamos ler a palavra de Deus nessa noite. 1 Coríntios, capítulo número 15, versículo de número 50, que diz assim: isto afirma, irmão, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a corrupção. Eis que vos digo o mistério: nem todos dormiremos, mas seremos todos em um momento, seremos transformados todos em um momento, seremos todos. É isso. Versículo 51. Eis que vos digo o mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, no abrir e fechar de olho, ao ressoar a última trombeta. Soará os mortos em Cristo, e nós que estamos vivos seremos transformados. Glória a Deus. Amém? Jesus. Louvado. Ore comigo nesse momento. Às vezes a Bíblia hoje tem muita tradução, Glória a as Deus. traduções. Aleluia. Que Deus tenha piedade de nós nessa noite, que nós estamos falando uma palavra alta, Glória a Deus. alta para nós mesmos. Quando nós encontramos o mistério da última trombeta, e Deus tem soado essa trombeta desde a primeira vinda de Jesus Cristo, Glória a Deus. o ministério da última trombeta, ela foi soada, porque chamaram a trombeta de ressurreição. Glória a Deus. Aleluia. Outro ser nessa terra, nenhum outro foi ressuscitado com poder e glória, só o Senhor Jesus Cristo, porque ele era a primeira e a última trombeta. E nós encontramos nas Escrituras, de acordo com a Tessalonicense, 1 Tessalonicense, capítulo 4, versículo de número 16, o apóstolo São Paulo fala essa mensagem para a igreja, e que fala que esta última trombeta, ela tem que ter 3 ressoar. O primeiro é que o Senhor descerá do céu com um alarido, e com a trombeta de Deus e com a voz de arcanjo. E nós que estamos vivos, e os mortos ressuscitarão. E depois nós que estamos vivos seremos transformados. Amados e queridos irmãos e irmãs, nós estamos vivendo a hora para que Deus possa sair do trono de juízo, para que essa terra venha receber o mistério da última trombeta. E que mistério é esse? É o ministério que Jesus Cristo tem que sair do seu trono de intercessão, para que toda a terra possa saber qual é o ministério da trombeta final. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Estamos vivendo o momento mais sagrado, que a qualquer momento a este mundo vai haver uma grande explosão de uma grande glória, e toda a terra vai se fundir de uma maneira, principalmente a fé dos escolhidos. É aonde Deus dará capacidade a esta igreja Glória a Deus, tomar ao pão da vida, que é Jesus Cristo mesmo, velado e revelado no corpo eterno e glorificado, quando ele ressoar essa última trombeta. Essa última trombeta, ela está na qualificação de 7 trombetas. Estas 7 trombetas que Deus tem para a igreja é a trombeta do despertamento, que é a 7ª trombeta, que é aonde Jesus Cristo se manifesta no poder e glória, para batizar essa igreja com o Espírito Santo, com a glória suprema, para que o mundo saiba que Ele é Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós encontramos que na passagem das Escrituras, no encabeçamento dessa última trombeta, de Apocalipse, capítulo de número 10, versículo de número 7, essa trombeta, quando ela soar, ela traz um livro de Deus, ela traz um livro para essa terra, que é a revelação toda de Jesus Cristo, do capítulo número 5 do Apocalipse, aonde haveria um cordeiro, o cordeiro sanguentado, o cordeiro que foi diretamente nessa terra, passado pela grande aflição com os homens, veria para o homem saber que nesses últimos dias
Deus teria para essa igreja um mistério que ele está tríplice, que é o ressoar da última trombeta. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com o alarido, com a trombeta de Deus e com a voz de arcanjo. E nós que estaremos vivos, no momento que vemos os mortos em Cristo ressuscitado, seremos transformados. Por quê? Porque isso aconteceu na sua morte. Ele trouxe consigo os mortos vivos, a qual ressuscitou. A Bíblia nos diz no capítulo número 28 de São Mateus, que ali foi visto sobre Jerusalém os mortos que vieram na ressurreição de Cristo, os mortos que saíram do paraíso, os mortos que vieram, que estavam no paraíso chamado de glória a Deus, aleluia. Lugar de descanso. Aquele lugar de descanso foi colocado em Jesus Cristo como seio de Abraão. E isto acontecerá que os que estão no paraíso, quando soe a última trombeta, Deus terá para essa igreja um ministério tríplice. Terá todo o poder de Deus manifestado através do Espírito Santo para avivar a obra do tempo do fim. Glória a Deus. Isso é o que nós vemos. E nós encontramos que na última trombeta, Deus teria de dar ao ministério, o apóstolo São Paulo, ele chamado, não ignoreis o mistério, não ignoreis o mistério, porque antes a última trombeta, porque a última trombeta ressuscitará os mortos, e traremos um corpo transformado de glória em glória. Este é de glória em glória, é porque Deus terá um ministério grande sobre a terra. E nós encontramos, amados e queridos irmãos, que estamos vivendo essa hora, aonde Deus vai jogar fogo nessa terra, aonde o Espírito Santo vai trabalhar de uma maneira que nunca trabalhou na vida dos eleitos. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Precisamos, irmão, de ter o Espírito Santo nesses últimos dias. Precisamos de ter a unção do Espírito Santo para que podemos expulsar os demônios. Algo que tem se manifestado contra a igreja, que tem trazido as confusões para que o povo não possa receber ao Senhor Jesus Cristo. E tudo isso está nesse mundo provocando um cataclismo, uma guerra espiritual. Mas para nós que estamos vivos e sabemos que Jesus Cristo é Rei do Calvário, Rei do céu e da terra, Ele tem esse mistério para nós. É só guardemos esse mistério e esperamos que Ele se manifeste assim como Ele é. O veremos disso o apóstolo São Paulo. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Em nome do Senhor Jesus. Encontramos que essa trombeta é o ministério tríplice e também encontramos que Deus há de soar esse programa final para a igreja, que é algo do sobrenatural, do natural. Esse é algo do celestial que virá nesse tempo. Se Deus abrir nesta noite para nós o que é a última trombeta, o que é a vida do Senhor, o que é o ministério do Filho do Homem, nós teremos algo que Deus possa trabalhar conosco. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado E aí atravessemos a este mar. São Paulo viu isso, Moisés viu isso. O capítulo número 46 e o versículo de número 1 do livro dos Salmos, ele está dizendo que ali com o Senhor, a igreja lá no Egito passou aquele movimento, aquele avivamento com Moisés. Aquele avivamento que traria era que o povo saía do Egito, e o Egito representa o mundo. Isto sairia ileso. Por que sairia ileso? Porque Deus teria a sua presença através do sol de justiça. Durante aquele dia, aquele povo era acampado por Deus através da nuvem. Mas quando saía, aquele povo atravessava montanhas e valados e rios. E Salmo 46 começa a falar a profecia, dizendo: quando passares pelas águas, eu estou contigo, e não sobremergirão. E tudo que isto acontecia com aquele povo era que ele andava no deserto com a mesma roupa, com o mesmo calçado, e não se desgastava, porque estava na presença de Deus, sendo guardado. À noite
que era contado durante aquele tempo, nas nevoadas. Eles eram protegidos por Deus por aquela coluna de fogo, aonde era aquele claro da noite. Deus o protegia para aquele povo não ter frio. De dia ele era protegido pela nuvem. E Deus coloca isso sobre a nossa vida, para que nós sabemos que Ele ainda é Deus que existe e haverá ainda para a igreja uma manifestação. É só nós cremos e esperamos que isso Ele faça da parte de Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. São Paulo adverte isso para a igreja. E o que nós esperamos é a segunda vinda do amado Senhor Jesus Cristo. Quando Ele vir nos céus, quando Ele se manifestar com toda a sua glória, no Apocalipse 19 está dizendo: eis que fez os céus abertos, e uma nuvem, e sobre a nuvem o Filho do Homem, vindo o Filho do Homem montado sobre o cavalo branco. A palavra cavalo branco quer dizer cavalheiro, o cavalheiro quer dizer Espírito Santo. E Deus colocou para os dois servos de Abraão, era diretamente aqueles que podiam guiar a noiva, que era Rebeca. E Rebeca estaria nesse caos hoje, que são o ministério aberto da última trombeta. Isso mostrando no quadro que essa trombeta chegaria ao tempo do fim, e Jesus Cristo mostraria mais uma vez para a igreja. Aleluia, Jesus. Sétimo selo, aonde está dizendo que a vinda do Senhor será completamente um silêncio no céu, porém para a terra será hora de clamor. Para a igreja é a maior festival da alegria, mas para os que não creem na vida do amado Senhor Jesus Cristo, naquilo que estiver acontecendo na sua segunda vinda, isso cairá ao juízo, porque isso está predestinado da última trombeta. E a última trombeta é que é o chamado para esta igreja seguir a noiva celestial. Como diz São Mateus, capítulo de número 25, versículo de número 2 em diante, haverá uma noiva, e esta noiva tem que despertar esta meia-noite profética, aonde Deus está trazendo para esta igreja o Espírito Santo da verdade. Deus está mudando de quadro para a igreja, para o mundo, para que nós podemos ter uma vida súbita da vida do Filho do Homem. E o Filho do Homem é Jesus Cristo vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Como disse São Mateus, capítulo 25 e versículo de número 31. Deus está manifestando algo, e nesse algo devemos estar esperando a manifestação do Filho do Homem. Simples, para que podemos receber. Aonde também nos diz, nesta profecia, a respeito da era do tempo final, a Bíblia nos diz que no tempo que viria, seria o tempo da última era da igreja. A última era da igreja é a era de Laodiceia, aonde o povo estaria rico, mas estaria pobre espiritual. E o que nos diz? Mas não sabeis vós que sois pobres, cegos, miserável e nu? Aprovais que compre de mim ouro aprovado pelo fogo. O que é esse? É o Espírito Santo descendo na igreja, trazendo a palavra mais uma vez aos passos que você pode seguir a misericórdia de Deus nesse tempo. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Vimos Glória a Deus, aleluia. que Deus pode trabalhar, você pode receber quando nós se manifestamos. A única maneira para que essa igreja possa abrir a boca, para que ela possa dar glória, é receber os mistérios da última trombeta. E o mistério da última trombeta é que Deus continua trabalhando, Ele não continua se detendo. Ele vem nessa terra, Ele vem o mistério, vem os ensinamentos. E o tempo que estamos vivendo é o tempo onde o Evangelho do Reino está sendo pregado. Ele está sendo pregado através do ministério da última trombeta, quando a igreja recebe a revelação do Espírito Santo, a qual diz São Mateus, capítulo número 23, versículo de número 14, que esse Evangelho que seria pregado através da última trombeta chama-se Evangelho do Reino. E esse Evangelho do Reino será pregado a todo mundo e depois virá o fim. Também São Mateus, aonde está no 24 e 36, o mistério da vida do Filho do Homem é que ele vai nos seus anjos nos últimos dias
com vídeo clamor de trombeta, a quais a reunirão os espíritos dentre os quatro ventos da terra. Estamos passando no momento da chamada, aonde os mistérios de Deus estará na última trombeta. A última trombeta é ministério para que você possa ouvir nesses últimos dias, para que tenhamos um avivamento do Espírito Santo. Aleluia. São Paulo continua falando. Olha o que ele mais nos diz, amados irmãos. Glória a Deus, aleluia. Nós estamos num culto tão simples, de assim, aonde continua esse versículo 52. E no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta, a trombeta soará os mortos, ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo se revista, para que este corpo incorruptível se revista de incorruptibilidade, e o corpo que é mortal se revista de imortalidade. Enquanto este corpo que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Aleluia! Deus dará esta fé, aonde chegaremos ao ponto, quando recebemos o ministério da última trombeta, zombaremos do inferno, zombaremos da morte, chegando a desafiar as potestades do mal, porque Ele tem ainda para essa igreja a misericórdia que enfrenta. O maior segredo do homem não é ele desafiar o mercado livre, não é ele desafiar a praça, o ser humano, ou um grupo, ou uma religião, ou um pregador, ou seja, algo que venha com sobrenatural e conhecimento. O maior segredo para o homem de Deus é ele ter o dom da vida e desafiar a morte. Aonde São Paulo diz que nós chegaremos a essas condições quando recebemos a fé desta última trombeta e dizemos: ô morte, onde está o teu aguilhão? Ô inferno, cadê a tua vitória? Onde está essa vitória? Está na nossa vida. Quando recebemos a fé do nosso amado Senhor Jesus Cristo, devemos ter essa concepção profeta para que podemos desafiar a força do mal. Satanás não tem nenhum poder contra a igreja quando cremos de coração no nosso amado Senhor Jesus Cristo. E tudo o que acontece em nossa vida, irmão, ou irmã, seja na sua casa, na sua família, ou na seu vizinho, só pronuncie o nome de Jesus Cristo, porque é o nome que tem, que é sobre todo nome, de acordo com Atos dos Apóstolos, capítulo número 4, versículo de número 12. Não há nome que esteja sobre o nome de Jesus. Agora também 28 e 19, Deus está dizendo: todo o poder foi me dado nos céus e na terra, no livro de São Mateus. E estamos para que podemos o quê? Receber o ministério do entrelace dessa última trombeta. Essa última trombeta é o ministério de Cristo traduzido no sétimo selo de Apocalipse, capítulo número 5 e versículo de número 1. Aonde diz a palavra: e vi um livro que estava diante do Cordeiro, capítulo 5, versículo de número 1 de Apocalipse. E vi um livro que estava diante do Cordeiro, selado com 7 selos, escrito por dentro e por fora. E houve um brado muito alto, dizendo assim: quem é digno de abrir o livro e desatar os 7 selos? A última trombeta de Deus é quem dará esse mistério para a igreja. E Deus dará o Espírito Santo, e a profecia continuará no ministério do amado Senhor Jesus Cristo tríplice, nesse tempo final, até que podemos receber o ministério que está sobre o ministério. Na sétima trombeta também, amado, que é o ministério do sétimo selo, que é a última trombeta falando, também dará o quadro aonde se cumprirá o ministério dos 4 cavaleiros do Apocalipse, que isso são pragas que vêm sobre a terra depois do arrebatamento da igreja. Depois que eu e você for arrebatado, tomemos esta fé nesse dia para saber o que vem do proveito futuro, porque o Senhor, Deus de toda revelação, de acordo com o capítulo 2 de 2 Pedro, versículo de número 8 a 9, Pedro de 8 a 9 está dizendo que as escrituras não são de particular interpretação,
não somos interpretados, recebemos a interpretação pelo Espírito Santo e falamos aquilo que Deus queira falar nesse tempo. O sobrenatural de Deus está no sétimo selo. No sétimo selo é que abre o sexto selo. E o sexto selo está no Apocalipse, capítulo número 6, e versículo número 1, aonde Deus abrirá o ministério do sétimo selo, na sexta trombeta do sétimo selo, aonde 3, 4 cavaleiros aparecerão, um enganando após o outro, se disfarçando para enganar a igreja nesse tempo do fim, para trazer a marca da besta, o ministério do anticristo, aonde o dragão se manifesta através do ministério do falso profeta e do anticristo para enganar a igreja. E Apocalipse capítulo 6, versículo 1, abre-se o primeiro selo, e o primeiro selo é o cavaleiro da falsidade, aonde ele virá enganar as nações no tempo do fim. Hoje nós encontramos na série dos mundiais que a igreja está passando por esta crise já global, que é o ministério do engano para enganar a igreja, onde a apostasia está trazendo o ministério para obreiros e pastores deixar de pregar a palavra e fazer mais cultos de bênção pedirem para a igreja. Só que algo é isso: se nós não tiremos a palavra, não conheceremos o que é que Deus está falando através do último selo, ou através da era de Laodiceia, que é a última era, que ela é rica, mas ela é pobre, cega, e nua e miserável. 4 pragas que se manifesta, Deus trazendo nesses últimos tempos, para que o mundo não conheça o mistério dos eleitos, que é a vinda do nosso amado Senhor Jesus Cristo. A mensagem da segunda vinda de Jesus Cristo é que Ele nos abrirá o sétimo selo. O Cordeiro segue o trono de Apocalipse capítulo 5, versículo de número 5 a 6 e diante. Na hora do prato, Apocalipse versículo de número 5 do capítulo 5, ele está dizendo assim que haverá um ancião de dia que há de gritar esse último ministério para a igreja. E este ancião são aqueles que estão predestinados para a fé, trazer o ministério para que Deus possa manifestar nesse dia da redenção. Daniel, capítulo número 12, versículo de número 3. A Bíblia nos está dizendo: naquele dia, os entendidos entenderão. Que entendidos são esses? São eu e são você que ouve a palavra de Deus e que está esperando em Deus a ressurreição. Que está esperando a segunda vida do nosso amado Senhor Jesus Cristo. O ministério da última trombeta é que ela varrerá toda a nação, pregando o ministério em que São Paulo nos falou, e o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com a trombeta de Deus e com a voz de arcanjo, e nós que estaremos vivos seremos transformados num abrir e fechar de olhos antes a última trombeta. A última trombeta é a revelação, mas Jesus Cristo sai do trono de intercessão de Apocalipse capítulo número 5 e versículo 1, de versículo 6, o Cordeiro se levanta do trono, e quando ele se levanta, a fumaça e fogo, porque o juízo da terra se pronuncia. Apocalipse capítulo número 8, versículo de número 1, o sétimo selo é o silêncio no céu, é o grado para a igreja. Encontramos, e quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, isso é no céu, houve silêncio no céu por quase meia hora. Como é aí, amado? E estamos encontrando que esse mistério do Apocalipse, capítulo 8, versículo de número 1, esse silêncio no céu é o brado para a igreja. Apocalipse capítulo 5, versículo de número 14, está o ministério de Jesus Cristo, aonde se ajuntará todas as nações da terra, e aonde os anjos precursarão e dirá: Senhor, então onde que virão esse? Esse é o que vieram de grande tribulação, aonde se ajuntará tribo, povos, nações e língua. O ministério de Deus estará para a igreja nesse tempo, dando o arrebatamento para os filhos de Deus, antes da grande tribulação, porque existe a grande tribulação e existe o Armagedon. O Armagedon, amado, está no espiritual. Esse Armagedon estará no céu, na batalha do céu, o arcanjo Miguel. O Apocalipse capítulo número 12, versículo de número 7, ele está dizendo que ali há uma profecia, uma espada
que é o inferno, aonde tudo está parado, porque encontramos todo o mistério que Deus trabalha nesse tempo. Glória a Deus, louvado. São profecias Jesus, aleluia. respondendo a esse tempo final. Jesus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia. E o Filho do Homem descerá do céu com poder e grande glória. Continuando a palavra, aonde Deus terá esse mistério para nós, estará para o mundo, porque Deus estará abrindo 7 dimensões do céu. A primeira dimensão chama-se tempo, a segunda chama-se matéria, a terceira chamará-se luz, luz da palavra, a revelação de Deus. A quarta dimensão, que é aonde podemos ver a manifestação dos anjos, subir e descer do céu, relatando esta igreja através do Espírito Santo. A quinta dimensão é que vimos a Satanás enganando o povo com ismo, com idolatria, com pecado, com fascismo, com egoísmo, com espírito do engano. Está dizendo lá em 2 Tessalonicenses, o espírito do engano, do falso ungido dos últimos dias, haveria para enganar a igreja, mas temos que esperar na vida do Filho do Homem. E quando o Filho do Homem vier, diz São Mateus capítulo 1, capítulo número 25, versículo número 31, e ele se assentará na sua glória, e apartará um dos outros como o pastor aparta o cabrito das ovelhas. Estamos para ser separados. A fila direita, a fila da esquerda, são todos os falsos que não receberam a palavra de Deus concernente ao ministério do 7º selo. 7º selo é a última trombeta. A última trombeta é a vinda do Filho do Homem. E o Filho do Homem é Jesus Cristo mesmo, que descerá do céu com poder e muita glória. A Bíblia nos diz, amado, capítulo número 6 de Isaías, e versículo de número 3 em diante, que os querubins ali, quando viram a glória de Deus, eles começaram a clamar, eles começavam a gritar um para o outro, dizer: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E diz, quando ele clamava assim, diz que os umbrais do tempo, aonde era naquela época de Salomão, tremia, movia-se o céu, movia-se a terra. Sabe por quê? Porque Deus estava se fazendo presente naquela época, antes do ministério do Filho do Homem. Deus confirmando o ministério para a sua primeira vinda, nascido de mulher, completando a plenitude do tempo, como disse o apóstolo São Paulo, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho nascido de mulher. E nesses últimos dias, o filho da mulher não é aquela mulher chamada Maria, é o Filho de Deus, é Cristo Jesus, descendo do céu para essa igreja, no tempo em que ele terá um novo nome. Apocalipse capítulo número 2, versículo de número 17, está dizendo: e ao vencedor, assim será vestido de branco, e darei uma pedrinha branca que é a revelação, e nela o meu novo nome. Jesus Cristo terá um novo nome para a igreja, para o arrebatamento, porque recebemos aquele nome chamado Jesus, que foi o tempo judeu, mas o tempo gentil é o tempo da misericórdia de Deus, aonde a Bíblia diz assim: todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Por que você receberá? Porque ele virá como Deus de Isaac, de Abraão, de Isaac e de Jacó. Isso estará, o Deus que estará com 5 títulos, como disse Isaías, porque o Senhor será maravilhoso, Deus forte para a eternidade, príncipe da paz. Deus estará sobre toda a sua glória nesse tempo final. São os básicos que Deus dá sobre o ministério de última trombeta. A última trombeta é o ministério do Filho do Homem. E esse ministério do homem é que é onde Deus implantará a Nova Jerusalém. 3 e versículo 12 do Apocalipse, ele está dizendo assim: para o vencedor, o nome da cidade do meu Deus e o meu novo nome. Isso é algo que Deus estará dando para essa igreja no tempo final, antes do ministério da última trombeta sendo dada no ministério da vida do Filho do Homem. Porque quando Jesus virá, ninguém sabe. Diz São Mateus, capítulo número 24, versículo número 36, isso não foi marcado nem dia nem hora. Isso é a predestinação do Filho de Deus,
ungido com o Espírito Santo nesses últimos dias. E o apóstolo São Paulo mesmo diz que nesse mistério estará o ministério da ressurreição, aonde Deus dará para a igreja um novo chamamento, uma nova chamada. Amém? Assim que Deus possa abençoar, quero orar por algumas das irmãs. Se alguém tiver algum problema, pode vir aqui à frente, irmão. Eu gostaria de orar por alguém que esteja doente, que tem um problema, que sinta doença. Se estiver doente, vem. Se não tiver, pode ficar daí, não precisa revelar o seu problema. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu gostaria de provar a minha fé e a sua fé, não é? Você tem uma doença, lhe incomoda, Deus cura. É só a gente crer na palavra e nessa bênção. Amém? Vamos ficar de pé um pouquinho, vamos orar e eu vou passar para o pastor. Amém? Assim que Deus abençoe. O ministério da última trombeta é a segunda vinda do Filho do Homem. E a segunda vinda do Filho do Homem é o ministério correspondente ao sétimo selo, que é a vinda do nosso amado Senhor Jesus Cristo nos ares. Silêncio no céu e alegria na terra para os eleitos, os que esperam na vida do nosso amado Senhor Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, Pai querido, em nome do nosso amado Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos nessa noite. Pai, não é uma palavra bem pentecostal, Senhor, não ouve, não avivamento, só ensinamento. Meu Deus, nós te agradecemos nessa noite. Abençoe, Senhor, ao pastor dessa igreja, abençoe o irmão José, abençoe o nosso irmão aqui, Senhor, abençoe o seu irmão Ronaldo, abençoe o seu sogro, abençoe a sua filha, abençoe a sua esposa, abençoe, Senhor, a cada um das crianças, a cada um das filhas dos irmãos, abençoe a mim, abençoe a minha esposa. Anima aquele povo, Senhor, que fala que quer vir nesse local, Senhor. Em nome de força, quebra esse espírito de maldição, destrói em nome de Jesus Cristo. Retira toda a enfermidade do teu povo, porque nesta noite, nenhuma enfermidade que se tiver aqui neste local possa permanecer sobre a tua palavra, sobre o teu nome. Crendo na unção da palavra, no poder da palavra, em nome de Jesus. Assim, Senhor, abençoe a cada marido de cada irmã, a cada filho, a sua casa, a sua despensa, o seu lar, o seu vizinho. Quebra e fecha a porta para que Satanás não venha destruir o lar. Abençoe, Senhor, a cada um, Senhor, que pertence a esse ministério, a qual fé, Senhor, aleluia, Jesus. Que estamos vivendo nesses últimos dias, rompendo em fé. Precisamos romper essa fé, Senhor. Recebendo o teu Espírito, clamar em outra voz, bramar, Senhor, como um leão, assim que ruge, com sede, Senhor, a fim, Senhor, de rever toda a era de Deus cumprida em nós, vendo o dom do Espírito Santo, assim como o sino do leão brama e chora, assim o teu povo brama, Senhor, por misericórdia e bênção. E nesta noite, Senhor, nós te agradecemos em nome do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Nós agradecemos, abençoando, Pai, a cada serviço, a cada irmão, Senhor, que está no seu serviço, que trabalha no seu serviço, o seu salário, a sua renda, a sua oferta, meu Deus, o seu dízimo, ali o pastor Josué, toda a sua família, meu Deus, cada um dos obreiros, cada irmão, eu oro, Senhor, eu peço, por misericórdia, conceda esse ministério, Senhor, bênçãos espirituais, palavra, sabedoria, força, cada um deles, Senhor, também como a mim, concedendo as suas misericórdias e bênçãos. Nós pedimos isso, em nome do nosso amado Senhor Jesus Cristo, e todo mal e toda doença que esteja no meio do povo, seja sarado, seja repreendido com o poder que há em nome de Jesus Cristo, através do teu sangue e através da tua misericórdia. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. E aqui. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Nós só temos a agradecer nesse momento por tudo que o Senhor tem feito, falado conosco nesta noite. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor.